Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nossa análise se volta para a Ação Declaratória de Constitucionalidade 98, a ADC 98, que foi ajuizada recentemente pelo presidente da República lá no Supremo Tribunal Federal. Uma ação, assim, com um potencial bem grande para redefinir aspectos cruciais do cálculo do PIS e da COFINS aqui no Brasil. Exatamente. E ela surge num momento, um momento chave, né? Quase como uma reação direta àquela decisão do STF no tema 69, que foi a que estabeleceu a exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Essa decisão anterior, ela meio que desencadeou uma série de ações judiciais, né? As famosas ações filhotes. Nelas, os contribuintes tentam aplicar o mesmo entendimento para outros tributos. A ADC 98, então, é apresentada como um jeito de trazer uniformidade para essa questão toda. É precisamente nesse ponto que se instala a nossa discussão de hoje. A questão que fica é: será que a ADC 98 é mesmo uma ferramenta indispensável para garantir segurança jurídica, estabilidade para o sistema tributário, confirmando que, como regra geral, os tributos devem sim compor a base de cálculo do PIS/COFINS, claro, excetuando o ICMS, que já foi decidido lá no tema 69? Ou pelo contrário, né? Será que essa ADC representa, na verdade, uma tentativa de reverter, assim, de forma inadequada, a própria lógica sobre o conceito de receita que o STF construiu no tema 69 e, com isso, prejudicar os contribuintes que, legitimamente buscam estender esse racional para outros tributos que têm uma natureza parecida? Neste debate, eu vou defender que a ADC 98 é uma medida crucial, essencial para restaurar a previsibilidade e para conter as distorções e essa litigiosidade excessiva que surgiu depois da decisão sobre o ICMS. E eu vou sustentar o argumento de que a ADC 98 vai na contramão da lógica jurídica que foi estabelecida no tema 69. Que ela busca, na verdade, consolidar uma interpretação que alarga indevidamente a base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, eu inicio então defendendo que a ADC 98 é de fato essencial para restabelecer a segurança jurídica no nosso sistema tributário, que ficou assim bem fragilizada com essa avalanche de litígios que veio depois do tema 69. Essa proliferação das ações filhotes, gerou um ambiente de incerteza muito prejudicial tanto para as empresas quanto para o próprio fisco. O argumento central para mim é que a exclusão do ICMS, determinada lá no tema 69, foi uma decisão específica, foi uma exceção justificada pela complexidade e pela natureza muito particular do imposto estadual. Não é, assim, uma regra geral que deva ser automaticamente aplicada para outros tributos. A ADC 98 busca justamente frear essa generalização, que poderia levar, por exemplo, à exclusão do ISS, que está em discussão no tema 118, que trata justamente desse imposto municipal, ou até mesmo do próprio PIS/COFINS de suas bases de cálculo, como se pede no tema 1067, aquele sobre a chamada tese filhote da base de cálculo interna. Ou ainda afetar a discussão sobre créditos presumidos de ICMS, como no tema 843, que está ligado a benefícios fiscais. A petição inicial da ADC argumenta, e eu, tendo a concordar, que a incidência de tributo sobre tributo, quer dizer, a inclusão de tributos na base de cálculo de outros, era uma característica compatível com o nosso ordenamento jurídico antes da reforma tributária da emenda 132 de 2023. Para reforçar esse ponto, eles invocam a teoria econômica do fluxo circular da renda, aquela ideia, de que o dinheiro flui continuamente entre famílias e empresas e que o preço final pago pelo consumidor já reflete todos os custos da produção, inclusive os impostos, para justificar que o faturamento ou a receita bruta, por sua natureza, já embute os custos tributários. Um outro ponto relevante é que a própria emenda constitucional 132, ao proibir explicitamente a inclusão de tributos na base de cálculo do novo IBS e da nova CBS, sugere, assim, a contrário senso, que essa proibição não existia de forma tão clara ou absoluta para o PIS/COFINS no regime anterior.
Portanto, a suspensão nacional de todos os processos que discutem temas correlatos, como foi solicitado na ADC, me parece uma medida prudente e vital para evitar decisões judiciais conflitantes pelo país e trazer a necessária previsibilidade enquanto o STF não pacifica a matéria de forma definitiva. A minha perspectiva é fundamentalmente diferente. Eu enxergo a ADC 98 como um movimento de retrocesso, sabe? Uma tentativa clara de limitar os efeitos de uma decisão que, tecnicamente, foi correta e juridicamente bem fundamentada do STF, que foi a do tema 69. Naquele julgamento que foi emblemático, o Supremo reconheceu algo basilar. Valores que só transitam pela contabilidade da empresa, né, tendo como destino final os cofres públicos, como é o caso do ICMS, destacado na nota fiscal, não podem ser considerados receita bruta ou faturamento do contribuinte. Esse dinheiro, assim, ele não pertence à empresa, ele não se incorpora ao patrimônio dela de forma definitiva. A lógica central, portanto, não está na complexidade operacional do ICMS, mas sim na própria definição jurídica do que constitui receita para fins tributários. E essa lógica, a meu ver, precisa ser aplicada de maneira consistente a outros tributos que compartilham essa mesma característica essencial de serem meros repasses ao fisco. Estou pensando aqui principalmente no Imposto sobre Serviços, o ISS, cuja exclusão é debatida no tema 118 e nas próprias contribuições PIS/COFINS calculadas por dentro, que são questionadas no tema 1067. Insistir na inclusão desses valores na base de cálculo do PIS/COFINS resulta numa inflação artificial do montante sobre o qual o tributo incide. Configura-se assim uma tributação sobre tributo, que na minha leitura viola o conceito jurídico e constitucional de receita bruta ou faturamento. A teoria econômica do fluxo circular da renda, embora seja interessante como modelo explicativo da economia, ela não pode se sobrepor à definição legal e constitucional que delimita a base de cálculo dos tributos. O direito tributário tem suas próprias categorias, seus próprios conceitos, né? Quanto à reforma tributária, a EC 132, ao vedar expressamente essa prática de incluir tributo na base de cálculo dos novos IBS e CBS, pode ser interpretada justamente como um reconhecimento, pelo poder constituinte derivado, de que o sistema anterior possuía uma anomalia, uma distorção ou talvez até uma inconstitucionalidade latente ali. É como se o legislador estivesse dizendo, essa prática não é adequada e para os novos tributos ela está expressamente proibida. Por fim, a suspensão geral dos processos relacionados aos temas 1118, 843, 1067 e outros, essa me parece particularmente preocupante. Ela impede que os contribuintes busquem no judiciário a aplicação de um entendimento que, em sua essência conceitual sobre receita, já foi consolidado pelo próprio STF. Isso acaba perpetuando por tempo indeterminado uma cobrança que carrega fortes indícios de ser indevida, gerando prejuízos financeiros e, postergando a justiça fiscal. Entendo o seu ponto, mas eu gostaria de oferecer uma perspectiva um pouco diferente sobre o status do tema 69. Eu acredito firmemente que a complexidade intrínseca do ICMS, com aquela não cumulatividade peculiar, regimes de substituição tributária e a forma como ele repercute ao longo de toda a cadeia produtiva e de consumo, justificaram sim um tratamento específico por parte do STF. A própria modulação dos efeitos, que foi decidida naquele julgamento, limitando o direito à recuperação de créditos para o futuro, salvo para quem já tinha ações ajuizadas, demonstra a preocupação do tribunal com o impacto sistêmico e orçamentário de uma aplicação retroativa ampla, né? A alva do ICMS, já excluído, busca precisamente evitar que essa exceção, que foi moldada para a situação muito particular do ICMS, seja transformada numa regra geral com potencial desestabilizador para todo o sistema tributário nacional. A intenção declarada na ação é pacificar a jurisprudência. Isso significa, na prática, colocar um ponto final nessa onda de litígios que gera uma enorme insegurança para todos os envolvidos, empresas e governo. Certo. Eu compreendo a preocupação com a estabilidade, mas penso que focar excessivamente nas especificidades operacionais do ICMS pode acabar, assim, obscurecendo o cerne da questão.
A ratio decidendi, quer dizer, a razão fundamental da decisão no tema 69, não me parece ter sido a complexidade do ICMS, mas sim a interpretação do conceito constitucional de receita bruta ou faturamento. O STF definiu, naquele caso, que receita, para fins de incidência do PIS/COFINS, é o ingresso financeiro que se incorpora ao patrimônio da empresa de forma definitiva, sobre o qual ela tem disponibilidade. Valores que são meramente arrecadados para serem repassados a terceiros, no caso o fisco estadual, não se encaixam nessa definição. Esse raciocínio é conceitual, ele é jurídico e ele transcende as particularidades operacionais de um imposto específico. Ele parece perfeitamente aplicável, por exemplo, ao ISS, que é um valor destacado na nota e devido ao município, ou mesmo às próprias contribuições PIS/COFINS quando calculadas sobre elas mesmas. A pacificação que a ADC 98 almeja não pode vir ao custo de ignorar essa lógica jurídica já estabelecida pelo próprio tribunal num caso tão relevante. Isso criaria uma inconsistência interna na jurisprudência do STF sobre um conceito tributário fundamental. Não se pode tratar o mesmo conceito, receita bruta, de formas diferentes dependendo do tributo que se busca excluir, né? Uhum. E isso nos conduz diretamente à disputa sobre a definição de receita bruta. Eu reconheço a importância da definição jurídica, é claro, porém a perspectiva que a ADC 98 traz e que me parece historicamente consistente com a legislação do PIS/COFINS e com uma visão econômica pragmática, é que o faturamento, a base de cálculo original dessas contribuições, reflete o valor total da operação de venda de bens ou da prestação de serviços. E esse preço cobrado do cliente, inevitavelmente, ele é formado considerando todos os custos incorridos pela empresa, sejam eles custos com matéria-prima, mão de obra, custos financeiros e também os custos tributários. A teoria do fluxo circular da renda, que foi mencionada na ADC, serve como ilustração, né? O valor pago pelo consumidor final na ponta já contém embutida toda a carga tributária que incidiu nas etapas anteriores. Argumenta-se, e me parece razoável, que o legislador, ao definir faturamento ou receita bruta como base para PIS/COFINS lá atrás, antes da reforma tributária, tinha em mente essa noção mais ampla de valor da operação, que naturalmente inclui os tributos incidentes. A exclusão de um tributo específico dessa base, como ocorreu com o ICMS, seria, portanto, a exceção, e não a regra implícita. A ADC busca confirmar essa regra geral pré-existente. Respeitosamente, eu discordo dessa interpretação. A base de cálculo de um tributo é um elemento essencial da regra de incidência e deve obediência estrita ao princípio da legalidade e, principalmente, à conformidade constitucional. Assim, ela não pode ser definida por conveniências econômicas ou por teorias sobre formação de preços. O conceito jurídico de receita bruta ou faturamento, como foi interpretado pelo STF no tema 69, com base na Constituição, é claro, refere-se ao ingresso financeiro que efetivamente enriquece o contribuinte, que se incorpora ao seu patrimônio com caráter de definitividade. Tributos que são devidos a outros entes da federação, como o ICMS devido aos estados ou o ISS devido aos municípios, ou mesmo a própria União, como no caso do PIS/COFINS sobre PIS/COFINS, tema 1067, eles não representam um acréscimo patrimonial para a empresa que simplesmente os arrecada e repassa. São, na essência, valores pertencentes a terceiros, ao fisco. A tentativa da ADC 98 de validar a inclusão desses valores na base de cálculo busca, na prática, legitimar uma ficção jurídica que distorce a capacidade contributiva real da empresa, fazendo-a pagar contribuição sobre valores que não são seus. Do ponto de vista estritamente jurídico tributário, essa prática é altamente questionável. E como fica a recente reforma tributária, a emenda constitucional 132, nesse cenário? Eu interpreto a nova regra que proíbe taxativamente a inclusão de quaisquer tributos incidentes, inclusive o próprio IBS e a própria CBS, na base de cálculo desses novos tributos sobre o consumo, como uma forte evidência a favor da tese da ADC 98. Ora, se o constituinte derivado sentiu a necessidade de proibir expressamente essa inclusão agora no novo sistema, isso sinaliza que a regra implícita, ou no mínimo a prática admitida e consolidada no sistema anterior para o PIS/COFINS, era da permissão dessa inclusão.
A reforma criou um novo paradigma, por fora, de base mais limpa. A ADC 98, nesse contexto, atuaria como um instrumento para gerenciar a transição entre o sistema antigo e o novo, buscando eliminar as incertezas e a litigiosidade herdadas do regime do PIS/COFINS, enquanto a gente avança para a implementação plena do IBS e da CBS. Seria uma forma de consolidar o entendimento sobre o passado para podermos focar no futuro. Essa é uma leitura possível, mas permita-me apresentar a interpretação oposta, que me parece igualmente, se não mais, plausível. A necessidade de explicitar a proibição na SE 132 pode ser vista justamente como um reconhecimento pelo poder constituinte reformador de que a prática anterior à de incluir tributo na base de cálculo de outro tributo era assim uma falha sistêmica, uma distorção conceitual ou até mesmo uma inconstitucionalidade que precisava ser corrigida de uma vez por todas. Longe de validar o passado, a nova regra estaria, na verdade, reforçando a correção das teses que já buscavam a exclusão de tributos da base do PIS/COFINS na sistemática antiga, como as defendidas no tema 118 ISS e 1067 PIS/COFINS sobre PIS/COFINS. Nesse sentido, a reforma tributária estaria mais alinhada à lógica conceitual do tema 69, receita igual ingresso próprio, do que em oposição a ela. A nova regra seria a confirmação de que o entendimento correto é o da base limpa, entende? Entendo. E, finalmente, vamos abordar a questão do efeito suspensivo requerido na ADC 98. Ele paralisaria, nacionalmente, todos os processos judiciais e administrativos que discutem a inclusão de tributos e outras verbas na base de cálculo do PIS/COFINS, afetando diretamente os temas 118, 843, 1067 e inúmeras outras ações individuais ou coletivas. Eu penso que essa suspensão é uma medida de prudência indispensável no cenário atual. Imagine o caos processual e a insegurança jurídica generalizada se milhares de decisões conflitantes começassem a pipocar em juízos de primeira instância e tribunais regionais por todo o Brasil, cada um interpretando o alcance do tema 609 de uma forma, enquanto o próprio STF ainda está por definir a constitucionalidade da norma de forma mais ampla na ADC 98. A suspensão garante um ambiente minimamente estável, tanto para as empresas, que precisam de um horizonte previsível para seu planejamento financeiro e tributário, quanto para a administração tributária. É uma cautela necessária para aguardar a palavra final do guardião da Constituição sobre a validade da legislação questionada, evitando-se a consolidação de situações díspares e potencialmente irreversíveis. Pois é, mas eu não vejo dessa forma, porque a suspensão generalizada tem um custo muito alto. Na prática, ela paralisa o direito constitucional de acesso à justiça para inúmeros contribuintes que buscam aplicar no judiciário uma tese de que valores que não constituem receita própria devem ser excluídos da base de cálculo, que já encontrou forte respaldo conceitual na mais alta corte do país, lá no julgamento do tema 609. Isso significa que, enquanto perdurar essa suspensão, que pode levar anos, muitas empresas continuarão a recolher PIS e COFINS sobre uma base de cálculo que elas consideram com bons argumentos, inflada e indevida, impactando seu fluxo de caixa e sua competitividade. A segurança jurídica é, sem dúvida, um valor importante, mas ela não pode ser invocada como um pretexto para impedir a correção de possíveis ilegalidades ou inconstitucionalidades tributárias, nem para postergar indefinidamente o direito dos contribuintes a uma resposta judicial sobre uma tributação que consideram mais justa e alinhada aos preceitos constitucionais, especialmente aquele que define o conceito de receita. A estabilidade não pode ser sinônimo da manutenção de uma situação potencialmente injusta ou contrária ao direito. Há um desequilíbrio claro nessa medida. Em suma, eu reafirmo minha convicção de que a ADC 98 se apresenta como um instrumento jurídico necessário e,
adequado para trazer clareza e previsibilidade a esse conturbado ambiente normativo e jurisprudencial do PIS/COFINS. Argumento que a interpretação histórica da legislação, aliada a uma perspectiva econômica realista sobre a formação de preços e a natureza do faturamento, sustenta a inclusão de tributos na base de cálculo como regra geral vigente antes da reforma tributária. A exclusão do ICMS decidida no tema 69 foi uma exceção importante, eu concordo, e bem fundamentada em suas particularidades, mas não deve ser transposta automaticamente para todos os demais tributos. Uma decisão do STF favorável à constitucionalidade pleiteada na ADC 98 trará a estabilidade tão necessária para o planejamento empresarial e para as contas públicas. Por outro lado, eu sintetizo minha posição enfatizando que a ADC 98 carrega um risco considerável de anular os avanços conceituais sobre a definição de receita bruta que foram alcançados com o julgamento do tema 69. Ao tentar barrar a aplicação da lógica fundamental daquele precedente, de que só integra a base de cálculo o valor que efetivamente pertence ao contribuinte a outros tributos com características similares, a ADC pode acabar por validar uma base de cálculo historicamente inflada, que onera indevidamente as empresas e se mostra juridicamente questionável à luz da Constituição. A suspensão dos processos pendentes, como efeito colateral, agrava esse cenário, criando um limbo jurídico e financeiro para milhares de contribuintes que aguardam uma definição alinhada ao entendimento já manifestado pelo STF sobre o conceito de receita. É inegável a enorme complexidade e a importância crítica da definição precisa da base de cálculo do PIS/COFINS. Essa discussão, ela transcende o âmbito puramente jurídico, né? Impacta diretamente o planejamento tributário, a gestão financeira e as estratégias de negócio de praticamente todas as empresas que atuam no Brasil. Exato. E fica evidente que a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a ADC 98 terá consequências profundas e de longo alcance, influenciando não apenas o passado e o presente dessas contribuições, mas também a transição para o novo sistema tributário que já se avizinha. A análise cuidadosa das diferentes perspectivas, como a gente tentou fazer aqui, é fundamental para compreender a profundidade dos argumentos em jogo. O material que serviu de base para a nossa conversa certamente oferece elementos adicionais para quem desejar explorar mais a fundo. A questão, por hora, permanece em aberto, aguardando a palavra final do STF.